Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso vídeo, ao nosso canal. Eu me chamo Paulo Rafael, sou pastor, estou como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tenho um objetivo e um motivo para estar aqui gravando esse vídeo, que é compartilhar uma mensagem de esperança, uma mensagem para o nosso crescimento espiritual. Eu trouxe aqui um tema que eu gosto bastante de estudar, de ler, de compartilhar, que é o tema da santificação. Eu acredito que seja um tema que nos liberta, um tema que nos tira a culpa, um tema que nos aproxima de Deus, um tema que a gente pode realmente, ao aprender, viver um cristianismo real, vivo, verdadeiro. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para você. O tema é a santificação e o título dessa mensagem é Passos de Santificação, avançando na caminhada cristã. Você deve estar vendo aí na tela, já fiz esse formato de gravação de vídeo para poder estar projetando aqui para vocês algumas imagens para estar acompanhando. Eu quero que, por agora, você imagine uma imagem, uma ilustração aqui para a gente tentar compreender um pouco mais como que funciona a santificação. Você está fazendo uma trilha em uma montanha. Tente visualizar essa cena. O objetivo geralmente é esse, chegar ao topo da montanha, onde a vista é deslumbrante, onde o ar é puro. No início da caminhada, você está cheio de entusiasmo, cheio de energia. Os primeiros passos são dados com vigor e determinação, mas à medida que a trilha avança, ela se torna mais íngreme, o caminho mais difícil, o cansaço começa a se manifestar. Alguns podem até pensar em desistir, questionando se realmente vale a pena continuar. Isso é mais ou menos o que acontece na nossa caminhada cristã. Essa imagem, essa ilustração da montanha, ela remete bem à nossa jornada cristã. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, nós estamos iniciando a nossa jornada espiritual. O momento da conversão ele é apenas o começo, o ponto de partida. Só que a partir daí nós somos chamados, a subir a montanha, a crescer na fé, a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse processo contínuo de transformação é o que a Bíblia chama de santificação. Então hoje eu quero trabalhar um pouquinho desse tema aqui para a gente ter uma compreensão melhor sobre a santificação. É bom entender que a santificação ela é um processo contínuo, isso mesmo, é um processo contínuo em nossa caminhada cristã. Então nós vamos explorar primeiro o que significa santificação, por que nós devemos buscar a santificação e o mais importante, como que a gente pode avançar nesse processo diariamente. Como ponto de partida, eu tenho aqui um texto que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Livro de Hebreus, se você quiser de repente acompanhar, vou deixar na tela também, projetado, aqui no nosso vídeo para você poder acompanhar. Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Esse é o texto de Hebreus 12, 14 e 15, ok? Notem, é interessante que nesse texto aqui, ele não apresenta a santificação como algo opcional em nossa vida. Santificação não é opcional, na verdade é uma necessidade para aqueles que desejam ver o Senhor. É um chamado urgente para todos nós que desejamos ter uma comunhão mais íntima, mais profunda com Deus. Eu quero, antes de a gente avançar e partir para os próximos tópicos, são 4 tópicos que nós vamos abordar nessa mensagem, quero te convidar para a gente fazer uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, esse é um tema profundo, um tema relevante, um tema que abre a nossa visão, amplia a visão, o conhecimento sobre Ti e sobre a nossa caminhada contigo. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos dê orientação, nos dê sabedoria para entendermos e, de repente,
virar o jogo, virar a chave do nosso viver cristão. Nos ajude e nos abençoe, eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Primeiro passo, primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui. O que é santificação? Vamos começar com essa pergunta. O que é santificação? A gente precisa compreender claramente o que esse termo significa. A palavra santificação no Novo Testamento, ela deriva do grego, ela vem do grego hagiasmos, e o significado é ser separado para Deus, tornar-se santo. Em essência, e para simplificar, nós podemos dizer que santificação é o processo pelo qual somos transformados à imagem de Cristo. É importante a gente distinguir isso, né? E também saber distinguir entre justificação e santificação. São dois processos diferentes. A justificação é um evento único na nossa vida, que ocorre no momento da nossa conversão. É quando Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo, perdoando os nossos pecados. É como se fosse o início da trilha que nós mencionamos há pouco, dessa subida em uma montanha. Já a santificação, ela é um processo contínuo, diário, né? É a caminhada propriamente dita, é o caminho, não é só o início do caminho, mas é o percurso do caminho, né? Dia a dia, onde nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. Eu tenho um exemplo bom, bíblico, que nos ajuda a compreender um pouquinho sobre isso. Lembra da história da mulher pega em adultério, lá no livro de João, no Evangelho de João, onde, capítulo 8, né? Onde vários líderes ali, judeus, enfim, estão para apedrejá-la, para seguir a lei, seguir o rito de Moisés, e Jesus aparece, e Jesus começa a escrever na areia alguma coisa. Alguns teólogos acreditam, e eu também acredito nisso, que Jesus está escrevendo justamente os pecados deles, né? Então eles estão vendo a exposição deles, aí eles entendem que eles estão apenas apontando o pecado dela, não estão enxergando o seu próprio pecado, e eles começam um a um a se afastar, a Bíblia fala. E eu fico imaginando essa cena porque me parece, no visualizar o texto bíblico, que ela está com a cabeça baixa, ela nem percebe que aqueles homens estão se afastando, os acusadores dela. Eu acredito que é no momento em que Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Eu acho que é nesse momento que ela ergue os olhos, quem sabe ela estava com vergonha, né? Cabeça baixa, e quando ela ergue a cabeça, ela vê que não tem mais ninguém. E Jesus diz para ela aquelas palavras lindas, né? Eu também não te condeno. Isso é justificação, porque justificação é perdão. Quando Jesus fala, eu não te condeno, ele está justificando ela, ele está perdoando ela, ele está tornando ela justa. Só que a frase seguinte é até uma frase ignorada por muitos gostam de chegar até esse ponto da história, mas não conta o restante. Jesus diz para ela o quê? Vá e não peques mais. Ou seja, vá e viva uma vida de santificação. Abandone o pecado, abandone os hábitos errados que você praticava até aqui, até esse momento. Então Jesus, ele nos justifica para nos santificar. Isso é muito importante a gente compreender. Tem outro texto da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês, que está em 1 Tessalonicenses, só que nós não vamos ler o texto inteiro, tá bom? Mas eu quero que você abra aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo, eu já tenho aqui preparado, eu só quero mostrar para vocês o ponto em que nós vamos ler, né? Capítulo 4, versículos 3 a 8. Só que nós vamos dar uma pausa aqui na leitura e avançar um pouquinho mais para frente. Eu tenho aqui, seguindo o meu cronograma, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 8. Diz assim, ó: pois a vontade de Deus é o quê? É a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. O verso 4 diz que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E aqui eu quero dar uma pausa e avançar lá para o verso 8. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Pois Deus não nos chamou, né? O texto continua aqui dizendo,
Perdão, deixa eu ler o verso 7 aqui, ó. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, né? Aí vem o verso 8. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. Veja, esse texto, ele deixa claro que a santificação é a vontade de Deus para nós. Santificação, repito, é a vontade de Deus para nós. Não é uma opção, ela é um chamado divino. Envolve tanto que nós devemos evitar, segundo o texto, a impureza, como aquilo que nós devemos buscar, a honra e o controle. Então, há coisas que nós devemos evitar, deixar para trás, abandonar, que segundo a Bíblia são as impurezas, e há coisas que nós devemos buscar, agregar em nossa vida, criar novos hábitos, que é hábitos que honrem, glorifiquem a Deus e também controlem o nosso eu, o nosso egoísmo, as nossas paixões, as nossas vontades. Ellen White, em seus escritos, nos ajuda a compreender melhor esse conceito. Eu vou utilizar aqui o livro Santificação, alguns trechos desse livro. Livro Santificação, de Ellen White. O primeiro trecho está aí na tela para você, está na página 7, no primeiro parágrafo. Diz assim: a santificação exposta nas Escrituras tem a ver com o ser todo, as partes espiritual, né, e moral, física e moral. Eis a verdadeira ideia sobre a consagração perfeita. Ela nos lembra que santificação não é apenas algo espiritual, mas envolve todo o ser. Às vezes a gente só foca no lado espiritual. Ela também nos alerta sobre uma falsa compreensão da santificação. No mesmo livro, na mesma página, né, página 7, só que no próximo parágrafo, no parágrafo 2, ela diz assim, ó: há no mundo religioso uma teoria de santificação que em si mesma é falsa e perigosa em sua influência. Em muitos casos, aqueles que professam santificação não possuem a genuína santificação. Sua santificação consiste em um culto por palavras e em teoria. É algo só no campo das ideias, só no campo da fala, da homilética, né? Da boca para fora. Mas internamente é só exterior. Internamente não vive, não tem frutos, né? E é isso que nós vamos falar aqui daqui a pouco. A verdadeira santificação não é apenas por palavras ou teoria, mas uma transformação real e prática. Bom, até aqui passamos o primeiro ponto. Agora eu quero passar para o segundo ponto. O primeiro foi o quê? O que é santificação? Agora a segunda pergunta que eu abro essa segunda parte é: por que buscar a santificação? Por que eu preciso buscar a santificação? Vamos ver por que é tão importante na nossa caminhada a santificação. Bom, primeiro nós vimos lá em Hebreus 12, verso 14, que a santificação ela é necessária, segundo o texto, que se quiser volte lá, para vermos o Senhor. Sem santidade nós não podemos ter comunhão plena com Deus. Não podemos ser santo por natureza. Isso é impossível. Não existe santidade por natureza. Ao contrário, nossa natureza é carnal. Como que ela vai ser santa? É só o contato com Deus, profundo, genuíno, verdadeiro, contínuo, né? Diário, que pode nos dar a santificação. Até porque ela nos permite aproximar-se de Deus, ter uma intimidade maior com Ele. Em segundo lugar, e não menos importante do que o primeiro, a santificação nos torna testemunhas mais eficazes de Jesus. Isso mesmo. Quando o nosso caráter reflete o caráter de Cristo, o nosso testemunho se torna mais poderoso, porque as pessoas veem Jesus em nós. Elas podem ver Cristo em nós, através do nosso exemplo, através da nossa vida, através das nossas palavras, através, né, de tudo que elas olham e enxergam em nós, na nossa vida. Em Romanos capítulo 6, verso 22, está aí na tela, nós lemos assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto, falei que ia falar sobre o fruto, né? O fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna. Então, uma vida santa, uma vida de santificação, ela vai gerar frutos, vai produzir frutos, e o final, onde que nós vamos chegar? Na vida eterna. Então note, a santificação verdadeira, ela produz frutos em nossa vida e nos conduz à vida eterna. Também outro texto de Paulo,
em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, ele nos dá a seguinte exortação: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A santificação, ela é um processo de purificação e aperfeiçoamento que ocorre no temor de Deus, ou seja, em reverência e respeito a Ele. Outro texto aqui do livro Santificação, página 16, parágrafo 1, diz assim: Ellen White destacando aqui os frutos da santificação em nossa vida. Abre aspas. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Quando esta graça reina no coração, a disposição é moldada por sua influência. Há uma contínua confiança em Deus e uma submissão da própria vontade a dele. A mansidão, a confiança em Deus e a submissão à sua vontade são evidências de que o processo de santificação está ocorrendo em nossa vida. Olha, são 3 pontos importantes. Fiz 2, né? 3 pontos importantes. A mansidão, a confiança em Deus e a submissão à sua vontade. Vamos partir para o terceiro e penúltimo ponto. Nós já vimos o que é santificação, por que eu preciso buscar a santificação. Agora nós vamos abordar como que ocorre o processo de santificação em nossa vida. Primeiramente, irmãos, é preciso reconhecer o papel do Espírito Santo. Eu já falei que o processo de santificação ele não acontece de forma natural em nossa vida, porque naturalmente nós somos vendidos, rendidos, submetidos ao pecado. Nós não podemos nos santificar por esforço próprio. Não existe isso. Que fique bem claro, não existe isso. Por isso que eu disse, essa mensagem é libertadora. Porque às vezes eu estou lutando sozinho, com as minhas próprias forças. Mas espera aí, não é tão raso assim esse conceito. Antes, deixa eu te entregar aqui mais um texto do livro Santificação, Palavras da Serva do Senhor, na página 17, parágrafo 1. Ela diz assim, a mansidão, falamos sobre a mansidão, né? A mansidão na escola de Cristo é um dos assinalados frutos do Espírito. É uma graça produzida pelo Espírito Santo como agente santificador e habilita seu possuidor a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo e impetuoso. Agora, para aí. Então a obra de santificação é uma obra exclusiva de Deus? Sim e não. Veja, embora a santificação seja a obra do Espírito Santo, nós temos uma parte nesse processo. Mas como assim? Agora eu não entendi nada, né? Quem sabe alguém pode estar perguntando. Veja, nós precisamos cooperar com Deus. Nós devemos nos render a Ele diariamente, render a nossa vontade à vontade dEle, buscando conhecê-lo cada vez mais através da oração e também através do estudo da Bíblia, da Palavra. Existem obstáculos comuns à santificação, que nós precisamos estar atentos. E Ellen White nos adverte. Livro Santificação, página 102, parágrafo 2, ela diz: a santificação é uma obra diária. Ninguém se engane a si mesmo com a suposição de que Deus o perdoará e abençoará enquanto está pisando um de seus mandamentos. A prática voluntária de um pecado conhecido silencia a testemunhadora voz do Espírito e separa Deus a alma. Forte isso, né? Muito forte. Como que eu vou estar sendo santificado sendo que eu estou em desobediência a Deus? Isso não tem sentido. Quero ilustrar esse processo de santificação contando a história de um jovem, um rapaz chamado Paulo, meu xará, Paulo Silva. Veja, Paulo Silva, ele era um jovem, cresceu num lar adventista, no interior de Minas Gerais, e desde criança ele conhecia os princípios bíblicos, ele conhecia as doutrinas da igreja. Aos 12 anos, Paulo Silva foi batizado e parecia seguir fielmente os ensinamentos que ele havia recebido, que ele havia aprendido na igreja, com sua família, desde o berço, né? No entanto, ao entrar na universidade aos 18 anos, Paulo ele começou a enfrentar desafios que ele nunca havia experimentado antes. Longe da família, da influência da igreja local, aquela influência constante que ele tinha na igreja, Paulo gradualmente
gradualmente, veja como que é o processo, ele não é da noite para o dia, gradualmente ele se afastou das suas práticas espirituais. A oração diária e o estudo da Bíblia foram substituídos por amizades e atividades que o distanciavam cada vez mais de Deus. Embora ainda frequentasse a igreja de vez em quando, ocasionalmente, sua vida espiritual estava estagnada. Agora, aos 23 anos, Paulo, já formado e trabalhando como engenheiro, ele enfrentou uma crise pessoal quando seu pai foi diagnosticado com uma doença grave. Durante esse período difícil, ele sentiu um vazio que nada parecia preencher. Foi então que um colega de trabalho, que também era adventista, convidou ele para uma semana especial de oração em sua igreja, na igreja em que esse colega frequentava. Paulo deu uma relutada, foi um pouco resistente, mas sentiu a necessidade de um conforto espiritual, ele acabou aceitando o convite. Durante aquela semana, o tema central das mensagens foi justamente sobre a santificação como um processo contínuo na vida cristã. E o pastor usou essa mesma analogia que nós usamos, da caminhada em uma montanha. Ou seja, não se chega no topo de uma vez só, mas existe um processo, passo a passo, com perseverança. E uma noite após o culto, Paulo permaneceu na igreja ali sozinho, de joelhos, orando, reconhecendo que havia tentado viver uma vida cristã baseada apenas em regras externas, sem uma verdadeira transformação interior, no coração dele. Percebeu que a santificação não era apenas evitar certos comportamentos. E esse é um ponto importante. Santificação não é apenas evitar certos comportamentos, mas permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. A partir daquele momento, Paulo tomou a decisão de recomeçar a sua caminhada com Deus. Estabeleceu uma rotina diária de oração, de estudo da Bíblia, mas não como uma obrigação, mas como um meio de conhecer melhor a Deus. Buscou aconselhamento espiritual com o pastor e começou a servir na igreja, usando seus talentos para ajudar outros. O processo não foi fácil, nem rápido. Paulo ainda enfrentava suas lutas internas, especialmente lutas com respeito ao seu orgulho e à sua impaciência. Não vamos mentir, houve momentos de caída? Houveram. Momentos de desânimo? Houveram. Porém, esses momentos eram diferentes dos momentos anteriores, porque ele não desistia, não mais desistia quando falhava, mas ele se voltava para Deus em arrependimento sincero. 3 anos depois, quando seu pai finalmente se recuperou da doença, Paulo percebeu quanto havia crescido espiritualmente durante aquele período difícil. Eu gosto de uma frase que diz, no mar calmo não faz bons marinheiros. Foi no momento de angústia, no deserto, de aflição, que a fé dele cresceu, porque ele buscou mais a Deus. Sua fé não era mais baseada em tradições familiares ou pressão social, mas em um relacionamento pessoal com Cristo. Que história, né? Talvez você está ouvindo essa história e falando, nossa, essa história é parecida com a minha história. Hoje, nos dias atuais, Paulo Silva, com 35 anos, serve como ancião na igreja local e frequentemente compartilha seu testemunho com jovens que enfrentam os mesmos desafios. Ele sempre enfatiza que a santificação é uma jornada diária, não um destino que se alcança de uma vez. Cada manhã, diz ele, preciso entregar minha vida novamente a Deus e permitir que Ele continue sua obra em mim. Alguns dias são mais difíceis que outros, mas aprendi, diz ele, que a graça de Deus é suficiente para cada desafio. Fantástica, né? Essa história. Essa experiência de Paulo nos mostra que a santificação é uma jornada, não um destino que alcançamos de uma vez. Haverá momentos altos, haverá momentos baixos, haverá vitórias, haverá desafios. Agora, o importante mesmo é não desistir quando falhamos, mas voltar o nosso olhar para Deus, voltar a nossa vida para Deus em arrependimento sincero. Espero que essa história e essa mensagem ajude você. Mas ainda há um último ponto aqui que eu quero trabalhar com vocês, que é a aplicação prática, os passos para a gente avançar na santificação. Como que a gente pode aplicar essas verdades em nossa vida diária? Como que nós podemos avançar nessa jornada de santificação? Quero sugerir aqui para vocês,
para nós, obviamente, alguns passos práticos para a gente crescer na santificação, na santidade, na intimidade com Deus. O primeiro é o estudo diário da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é um alimento para a nossa alma. Através dela, conhecemos a vontade de Deus e recebemos forças para viver de acordo com os ensinamentos dela, com os ensinamentos da Bíblia. Ellen White nos lembra no livro Santificação, página 8, parágrafo 2, o seguinte: quando com penitente e humilde confiança meditamos em Jesus, na sua palavra, a quem nossos pecados transpassaram, podemos aprender a andar em suas pisadas. Segundo conselho, vida de oração constante. A oração nos mantém conectados a Deus. É através dela que expressamos nossa dependência dele e recebemos sua orientação e poder. Como Paulo Silva, da história que nós acabamos de contar, descobriu, a oração não deve ser uma obrigação, mas um meio de conhecer melhor a Deus. Terceira dica, terceiro conselho prático aqui, é a rendição diária à vontade de Deus. Cada manhã nós precisamos entregar nossa vida a Deus, permitir que Ele dirija nossos passos. Ellen White, também no livro Santificação, página 99, parágrafo 2, nos diz: as trevas e o desânimo virão às vezes à alma e ameaçarão vencer-nos, mas não devemos rejeitar nossa confiança. Precisamos conservar os olhos fixos em Jesus, sentindo ou não. Vida cristã não é sentimentalismo, não é sentimento, não é se eu sinto. Vida cristã é entrega. Quarto conselho, prática das virtudes cristãs. Isso mesmo. A santificação, ela se manifesta em ações concretas de amor, bondade, paciência, mansidão e outras virtudes cristãs. À medida que praticamos essas virtudes, elas se tornam parte do nosso caráter. É a formação de hábitos santos, puros, sadios, que nos levam para mais próximo de Deus. Santificação, livro Santificação, página 99, parágrafo 1. Ellen White nos encoraja dizendo: muitos dos que estão buscando santidade de coração e pureza de vida parecem perplexos e desanimados, estão constantemente olhando para si mesmos e lamentando sua falta de fé. E porque não têm fé, julgam que não podem buscar a bênção de Deus. Deveriam mudar o olhar, deveriam volver a mente de si mesmas para repousá-la na misericórdia e bondade de Deus e recordar suas promessas e então simplesmente crer que Ele cumprirá a sua palavra. Aqui eu lembrei até daquela frase de Martinho Lutero, né? Quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. É isso mesmo, se a gente olhar para as nossas falhas, olhar para quem somos, é desânimo total. Nós não somos bons. Não somos, naturalmente não somos bons. Nós somos maus. A Bíblia mesmo fala isso. Precisamos olhar para Cristo e buscar viver uma vida ao lado dele. Que a gente possa, né, irmãos, aprender aí como o nosso personagem da história, Paulo Silva, a olhar menos para as nossas falhas e mais para a graça e o poder de Deus que nos capacita a crescer em santificação. Ao longo dessa mensagem, nós refletimos sobre o significado de santificação. Eu quero finalizar com um desafio para você. Qual que é o desafio? Onde quer que você esteja na sua caminhada, porque alguns estão iniciando, outros estão um pouquinho mais à frente, ninguém está na linha de chegada, isso não existe. Todos estão em um processo. Uns conhecem mais, outros conhecem menos, uns têm mais experiência, outros menos experiência, e quem tem mais experiência deve ajudar aquele que tem menos experiência, mas não importa onde a gente esteja nesse processo, em qual ponto da trilha dessa montanha nós estamos, Deus nos convida para avançar no processo de santificação. Para alguns, talvez, o momento seja reconhecer que tem tentado viver uma vida cristã baseada apenas em regras externas, sem uma verdadeira transformação interior. Eu até preguei esses dias, O cristão ele tem que procurar não em fazer coisas, em praticar coisas, mas em ser cristão. Porque naturalmente as coisas serão praticadas. Agora, quando eu tento o processo inverso, que é fazer sem ser, infelizmente eu vou me frustrar. Santificação não é apenas evitar certos comportamentos, mas é permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter
à semelhança do caráter de Cristo. Para outros, talvez, este seja o momento de renovação do compromisso com a santificação diária. A pessoa já está vivendo uma vida de santificação. Talvez o cansaço da caminhada tenha diminuído o entusiasmo e vocês precisem de um novo fôlego para continuar subindo a montanha. E há aqueles que podem estar enfrentando desafios específicos em sua vida, em sua caminhada de santificação. Lutas com tentações, dificuldades em perdoar, problemas em relacionamentos. Lembre-se das palavras da irmã White, que nós já lemos aqui, no capítulo, na página 99, parágrafo 2 do livro Santificação. As trevas e o desânimo virão, às vezes, a alma, e ameaçarão vencer-nos, mas não devemos rejeitar nossa confiança. Precisamos conservar os olhos fixos em Jesus, sentindo ou não. Então eu te convido a gente fazer um compromisso, dedicar-se mais ao processo de santificação, permitir mais que o Espírito Santo opere em nossa vida, nos transformando à imagem e semelhança de Cristo. Não importa onde você esteja, dê o próximo passo, avance, cresça, não desista. Vamos avançar, como nos lembra 2 Coríntios 3,18, e eu termino com esse texto dizendo: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Vamos orar? E eu espero que o objetivo dessa mensagem seja realmente transformar a sua caminhada cristã, não só a sua, mas a minha também, mas todos que estão tendo contato com esse vídeo, que a sua experiência com Deus seja mais profunda, mais viva, mais real. Vamos orar? Santo Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor, através da sua palavra, nos ajuda a compreender melhor o teu caráter e o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Que a gente possa entender os aspectos da santificação, que devemos viver uma vida de santidade a Ti. Santidade não é impecabilidade, mas é um coração rendido, disposto a aprender, disposto a ser transformado. Que o Senhor nos ajude nesse processo. Abençoe quem está assistindo esse vídeo, sua família, seu trabalho, sua vida como um todo. Eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço, até, quem sabe, o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.